Fala pessoal, vamos ao vídeo de hoje. Mas primeiro, roda a vinheta. No vídeo de hoje vamos descobrir a importância da oração na vida das pessoas. A Bíblia Sagrada nos diz, no livro de Tessalonicenses, capítulo 5, e versículo 17, orai sem cessar. A oração no sentido religioso, é a elevação da alma a Deus. É uma conversa entre o cristão e o seu mestre, Jesus Cristo. A oração foi um mandamento de Cristo. Jesus Cristo nos exortou a vigiar e orar, Marcos capítulo 14, versículo 38. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ensinou-nos também onde orar. Mateus capítulo 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto. E teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Além do quarto, apontou outro lugar, Lucas capítulo 19, versículo 46. Dizendo-lhes: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de salteadores. A Bíblia nos ensina que devemos orar em todo o tempo, mas a oração de joelho é a que mais encontramos em seus escritos. Examinemos alguns versículos a respeito. 1 Reis capítulo 8, versículo 54. Sucedeu, pois, que, acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e esta súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, se levantou de diante do altar do Senhor. Esdras capítulo 9, versículo 5. À hora da oferta da tarde levantei-me da minha humilhação, e com a túnica e o manto rasgados, pus-me de joelhos, estendi as mãos ao Senhor meu Deus. Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos, e orava, e dava graças, diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Agora veremos no Novo Testamento. Lucas capítulo 22, versículo 41. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e, pondo-se de joelhos, orava. Marcos capítulo 1, versículo 40, diz: e aproximou-se dele um leproso, que, rogando-lhe pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. Atos capítulo 7, versículo 60. E, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E, tendo dito isto, adormeceu. Atos capítulo 9, versículo 40. Mas Pedro, fazendo-a sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. E, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Atos capítulo 20, versículo 36. E, havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. Efésios capítulo 3, versículo 14. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus também ouve a oração em pé, como podemos ver no livro de Lucas no capítulo 18, versículo 13. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E Deus ouviu e atendeu sua oração. Até deitado e virado para a parede podemos orar que Deus nos ouve. Podemos ver um exemplo no livro de Isaías capítulo 38, versículo 2. Então, virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor.
E o Senhor respondeu sua oração imediatamente. Vejamos o que diz em Isaías capítulo 38, versículo 5. Vai dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Podemos orar prostrados. O que é prostrar-se? Prostrar-se quer dizer lançar-se por terra em reverência. Todavia, podemos orar de todo jeito, porém quem está ajoelhado está prostrado. Prostrar-se lançando-se ao chão está mais ligado à adoração. Josué prostrou-se e adorou, como está escrito no livro de Josué no capítulo 5, e versículo 14. E disse ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então, Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra, e o adorou, e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? João também se prostrou para adorar, como a Bíblia nos relata no livro de Apocalipse capítulo 19, versículo 10. E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me: olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Orar completamente prostrado, ou seja, com a boca no pó, se faz quando estamos numa luta que, embora estejamos diante de Deus, não vemos como alcançar a vitória. Veja uma recomendação para pôr a boca no pó. No livro de Lamentações capítulo 3, e versículo 29, diz assim: ponha a boca no pó. Talvez assim haja esperança. Mas isso só se faz quando não se tem perspectivas de vitórias, porque a oração mais ousada pelo ensino bíblico é a de joelhos dobrados. Por que orar? Quando estamos orando, estamos falando com Deus, fortalecendo a nossa fé, para vencer as investidas de Satanás. Através da oração e fé alcançaram vitórias. Hebreus capítulo 11, versículo 33. Os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. Venceram pela fé porque viviam em oração. Temos em Ana um exemplo. Lucas capítulo 2, versículos 36 e 37. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada em idade, e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade, e era viúva, de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. Oremos em todo o tempo, andando, assentados, em pé, deitados, ajoelhados. Vivamos em oração, sabendo que primeiro precisamos vigiar, não adianta orar e não vigiar. Vigiemos e oremos sem cessar. Leiamos. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Vigiemos e oremos sem cessar. Se você gostou do vídeo de hoje, deixe seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sino das notificações. Assim você não perderá nenhum conteúdo. Fiquem com Deus, e que a paz esteja convosco.